Romani, qual é o partido de quem deseja transformar o mundo em um lugar melhor? Muita gente me pergunta sobre isso. Quem você deve acreditar na hora de escolher um candidato? Sabe o que eu vou te responder? Primeira pessoa que você deve acreditar é você mesmo. A primeira pessoa que você tem que esperar a transformação do mundo vem de você. Muita gente fica esperando um salvador da pátria, esperando que as outras pessoas façam. Mas entenda essa frase: grandes poderes geram grandes responsabilidades. Ou seja, quem você escolher vai ter poder, logo ele vai ter muitas responsabilidades. Mas ao mesmo tempo, se você trouxer a responsabilidade para você, se você entender que você é causa e não consequência, que a responsabilidade pela transformação do seu país, do mundo, começa em você, que você está construindo o Brasil dia após dia, a partir das suas ações, sem esperar um salvador da pátria, independente da pessoa que estiver no poder, mas a sua visão de mundo, as coisas, as ações que você vem fazendo hoje, é o que vai trazer as responsabilidades para você e o que vai dar poder para você impactar o mundo e construir um Brasil melhor. Compreenda isso então, bata no peito e diga: sou eu que crio o Brasil, sou eu que faço o Brasil ser um país melhor, a responsabilidade está em mim. Muita gente, a gente fica esperando demais esse salvador da pátria. Mas então para pensar, por exemplo, o que você pode fazer hoje para construir um Brasil melhor? Isso parece, nossa, muito utópico, mas não, é o poder do um. Uma vez eles me perguntaram: Romani, se você pudesse mudar qualquer coisa no Brasil, no mundo, o que você mudaria? Sabe qual que é a minha resposta? Eu mudaria o Romani, porque eu sei que quando eu me transformo, eu tenho condição de transformar o país, o mundo inteiro, em um lugar melhor. Muita gente se esquece, por exemplo, um lixo jogado na rua, parece pouco, né? Mas a gente tem 200 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Se cada pessoa pegar um único lixo na rua hoje, a gente vai ter 200 milhões de lixo a menos na rua. Se cada pessoa decidir contribuir de verdade com uma única pessoa durante esse ano, você pode tomar a decisão durante esse vídeo. Pense em uma pessoa que você pode ajudar durante o ano inteiro, final de 2018 e 2019. Pensa nesse próximo ano que está por vir, uma única pessoa para você ajudar. Se você fizer uma pessoa por ano, o planeta inteiro, o Brasil inteiro se transforma. Porque imagina, tem muito mais gente com capacidade de contribuir do que gente precisando de ajuda. Então para pensar nisso. O poder que tem transformar a vida de uma única pessoa. Eu vou te dizer como o meu negócio começou, por exemplo. Eu comecei em 2010, eu comecei cursando psicologia, em 2008 fiz administração também, e em 2013 eu comecei a fazer palestras gratuitas para ajudar escolas carentes, instituições, escolas públicas, e comecei a fazer palestras também em empresas, e minha intenção era contribuir, ajudar. E ali foi crescendo o número de pessoas. Eu lembro de uma vez, em uma das escolas que eu estava, que eu perguntava: qual o maior sonho que vocês têm? Eu perguntava isso para os alunos, e um dos alunos me disse: Romani, o meu maior sonho é poder um dia dirigir um carro. Só que esse aluno, ele era cego, e esse era o maior sonho dele. Talvez eu não possa mudar o mundo inteiro, mas naquele dia eu peguei o meu carro no final da aula, levei ele para um lugar afastado e coloquei ele do meu lado para dirigirmos juntos. Eu estou falando isso por quê? Porque eu realizei o sonho da vida dessa pessoa, e posso te dizer que ele ficou extremamente feliz, e eu fiquei ainda mais feliz de saber que de alguma forma eu estava contribuindo. Às vezes a gente fica esperando para mudar o mundo e se esquece de mudar a nós mesmos. Começa a pensar na sua transformação, como você pode ser uma pessoa melhor. Começa a buscar essa transformação, tenha fome de crescer. Começa a pensar sobre os livros que você está lendo, sobre os conteúdos que você vem assistindo, as pessoas que você vem convivendo, o futuro que você deseja, porque quando você se transforma, você começa a transformar o Brasil num lugar melhor. E pensa também nas pessoas ao seu lado, as pessoas à sua volta. Depois dessa transformação, quando isso não cabe mais em você, você vai ver que automaticamente as pessoas à sua volta começam a se transformar também. E automaticamente isso começa a se espalhar por todo o Brasil. É impossível ser luz sem iluminar o caminho dos demais. É impossível você iluminar a sua vida sem iluminar a vida das pessoas que estão próximas, sem iluminar, fazer essa chama, essa corrente do bem
a corrente do bem não para, ela não para de se espalhar. Quando você começa a brilhar, as pessoas do seu lado brilham e isso propaga de forma muito, muito positiva. Então pensa nas ações que você pode fazer para construir um Brasil melhor. Pensa no que você pode fazer hoje. Aí você fala, nossa Romani, mas eu não tenho nada para fazer. Eu te garanto que tem, sabe por quê? Porque eu comecei, por exemplo, gravando vídeos com conteúdos para gerar transformação. Hoje, só aqui no YouTube deve ter mais de, sei lá, tem por volta dos 400 vídeos, mais do que isso no Facebook. No Instagram são mais de 600 postagens, ou seja, é consistência. E eu fiz isso com a intenção de começar contribuindo. Eu não esperava nada em troca quando eu comecei. E quanto mais problemas você soluciona, quanto mais você contribui, mais o mundo quer contribuir de volta. A gente tem que pensar mais sobre como solucionar os problemas do mundo e transformando a nós mesmos a partir de nossas ações. E não esperar que os outros façam isso pela gente. Por exemplo, imagine essa história que eu vou contar agora. Imagine uma cidade. E essa cidade como sendo um vilarejo. E nesse vilarejo, as pessoas todos os dias tinham que caminhar longas distâncias para buscar água. Todos os dias, todo mundo ali tinha que caminhar por volta de 5, 10 quilômetros para conseguir chegar ao rio para beber água. E lá chegando no rio, eles pegavam, enchiam o balde de água, enchia o que precisava, as bacias de água, tomavam banho, traziam água para consumo, conseguiam com muito trabalho essa água todos os dias. Isso dava muito trabalho para todo mundo. E tinha lá o chefe da tribo. Só que uma pessoa que não era necessariamente o chefe da tribo, uma pessoa junto com um amigo dela, o seu João e o seu José, juntos, eles pensaram, peraí, talvez a gente possa solucionar esse problema. E eles começaram a pensar uma forma de criar um encanamento que levasse a água do rio até a cidade. E assim eles fizeram, para que eles não precisassem todos os dias caminhar esses 5, 10 quilômetros para conseguir alcançar aquela água. Com muito trabalho, eles foram pouco a pouco juntando dinheiro para comprar esse encanamento e pouco a pouco eles foram construindo esse encanamento sem esperar o governo fazer isso, sem esperar outras pessoas, sem esperar que o mundo lá fora mude. Eles decidiram ser causa e não consequência. E logo então, aquele encanamento teve problemas no meio do caminho. Eles pensaram em desistir várias vezes, só que eles terminaram o encanamento. E ao terminar esse encanamento, sabe o que aconteceu? Com todo o dinheiro, todo o trabalho, eles pegaram aquela água e porque tinham muitos custos, eles pensaram, peraí, eu também posso agora dividir essa água com outras pessoas. E eles decidiram cobrar uma pequena taxa para cada uma das pessoas que não desejava mais caminhar os 5, 10 quilômetros e simplesmente receber pelo encanamento essa água. E ali, então, eles começaram a receber a água pelo encanamento que o seu João e o seu José criaram. Parece muito maluco essa história, mas essa história tem a ver com protagonismo, entender que você é causa e não consequência. Eles pensaram no longo prazo e não só no curto prazo, e eles pensaram que eles são a causa para gerar essa transformação no mundo, sem esperar que talvez o chefe da aldeia fizesse isso. Eles decidiram fazer. E quando eles fizeram, eles começaram a colher frutos, sabe por quê? Porque depois, aquele pequeno dinheirinho que cada um pagava começou a deixar a empresa deles crescer. Eles começaram a crescer profissionalmente, pessoalmente ao mesmo tempo. Funcionários começaram a ser contratados, por exemplo, para vigiar os canos, para cobrir os canos, para colocar canos melhores, para passar. E isso começou a crescer e gerou um movimento naquela cidade. E não necessariamente precisou depender do chefe ali, daquela tribo. Ou seja, pense em como você pode contribuir com o mundo. E não pense que é só sendo dono de um negócio, não. Pense que talvez seja com seu filho, as palavras que você fala com seu filho. Talvez seja o relacionamento que você tem com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais, com as pessoas, com o seu vizinho. Pensa como você pode ser mais, contribuir mais, como você pode fazer a diferença. Talvez seja só transformando a sua própria vida, porque não adianta dar... Muita gente fala assim, nossa, o problema do Brasil é que não tem oportunidade para as pessoas. Não tem a ver com falta de oportunidade, tem muito mais a ver com falta de preparação, com construção de caráter, de valores, de formação, de entender que você tem que gerar essa transformação de protagonismo.
Porque não adianta dar oportunidades para quem não está preparado, quem não tem um caráter legal, quem não está alinhado, quem não tem valores bem construídos. Como que eu sei disso? Que é como se fosse níveis. Não adianta você pegar, por exemplo, uma pessoa que está sem dinheiro e dar R$1 milhão para ela, sabe por quê? Ela vai pegar esse 1 milhão, uma hora esse 1 milhão acaba e ela não vai saber como fazer de novo. Ou, por exemplo, mesmo que fala assim, olha, eu vou colocar ela no emprego X, vou dar essa oportunidade de emprego, as chances são que na hora ela vai se sabotar no processo e vai perder o emprego. E no geral as pessoas vão falar, coitado, ele perdeu o emprego, mas você tem que entender que se ele perdeu o emprego é porque provavelmente ele não estava gerando um resultado satisfatório para pagar o custo dele dentro daquele negócio. Então entenda que o melhor lugar para empreender é talvez no negócio de outras pessoas e que você tem que ser protagonista e que você, não existe falta de emprego se você gera mais do que o que você ganha. Começa a pensar sobre isso, como ser protagonista, como construir mais, como gerar mais valor, como se transformar mais. Muita gente acaba sendo ladrão de si mesmo. Meu pai me fala muito isso, ele me contava muito essa história de ser o ladrão de si mesmo. Como assim ser o ladrão de si mesmo? Às vezes uma pessoa fala assim, nossa, eu consegui, deu um troco errado ali, eu consegui ganhar R$50. Nesse troco errado que você ganhou R$50, você fecha tantas portas invisíveis que você não percebe. Por exemplo, às vezes uma pessoa chega, está trabalhando numa construção e fala assim, eu vou levar esses fios aqui que estão sobrando, essa furadeira aqui que ninguém deu falta, e pode ser que justamente essa ação que você tomou feche muitas portas, não só para aquelas pessoas, mas portas invisíveis para outras contratações, para outros negócios, e mesmo sendo funcionário de alguém, começa a pensar como ser líder, como transformar o mundo, como ser protagonista. Vou dar exemplos. Por exemplo, meu pai, ele começou como boia fria, trabalhando como boia fria na fazenda. Hoje ele é produtor rural. A minha mãe começou como vendedora em uma loja e hoje ela tem 2 lojas. Eu comecei, por exemplo, esse meu negócio de transformação pessoal, desenvolvimento pessoal, impactando, fazendo palestras gratuitas, oferecendo ajuda, contribuindo, para então estudando. E aí chegou um momento, para você ter ideia, que eu vendi o meu carro, porque eu acreditava nesse sonho, porque eu queria realizar mais, contribuir com mais pessoas, investir em vários treinamentos, em diversas formações internacionais, nacionais, para construir essas formações que eu tenho hoje, de hipnose transformacional, formações em coaching, para gerar transformação nas pessoas. Então começa a entender que o melhor lugar de empreender talvez seja justamente no negócio do outro. E se você pegar a história de qualquer pessoa que faz a diferença no mundo, ela traz a responsabilidade para ela. Ela entende que ela é causa, que ela não é consequência. Então começa a prestar atenção nisso. Começa a entender que você é causa, que você não é consequência. Para de esperar o salvador da pátria. Entenda que o salvador da pátria é você, através das suas ações. Pensa o que você pode fazer hoje, como você pode contribuir com mais pessoas. Porque eu acredito de verdade que se você contribuir com um número suficiente de pessoas a solucionar o problema delas, a gerar valor de verdade para elas, o universo inteiro conspira a seu favor. Por exemplo, o meu negócio. Hoje eu tenho um negócio sólido, onde todos os meses a gente faz formações. Hoje a gente tem uma equipe aqui com 7 pessoas. E essas pessoas, ou seja, elas têm trabalho, são famílias. Essas pessoas estão aqui e a equipe vem crescendo cada vez mais. Porque eu acreditei nesse sonho e acredite, cada uma dessas pessoas que decidir empreender, por exemplo, dentro do meu negócio, pode vir a se tornar, quem sabe, um sócio meu, ou mesmo que ela for para outro negócio, ela tem uma bagagem muito maior de autoconhecimento, de transformação. Por exemplo, eu trabalhei também na área de administração de construção civil, isso me deu uma bagagem enorme para fazer negociações, para poder fazer compras, para poder fazer vendas, para entender sobre business, para entender sobre contratação. Ou seja, isso me ajudou em outras áreas mesmo, não sendo a área que eu estou atuando hoje. Então entenda que transformar o mundo tem que ser a ver com transformar você. Entenda que quando você se transforma, você transforma o mundo em um lugar melhor. Entenda que você é o protagonista. E o principal responsável para transformar o Brasil, para transformar o mundo, é você. Não espere o assistencialismo do outro, não espere que a mudança venha do outro, não espere que o mundo mude antes de você mudar. Porque quando a sua visão sobre o mundo se transforma,
tudo se torna possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa eu curtir, compartilhe esse vídeo. Vamos ser mais protagonistas, vamos construir um Brasil melhor através das nossas ações. Vote consciente, pesquise sobre o seu candidato, entenda quem tem as melhores propostas, pense o que pode mudar também nesses candidatos, mas principalmente pense no que você pode fazer para construir um Brasil melhor. Não aceite nada menos do que o seu melhor, porque quando você faz o seu melhor, eu tenho certeza que o Brasil vai se transformar assim, que o mundo vai se transformar assim. É o poder do um. Imagine o seguinte, só 1/3 da população, se 1/3 da população decidisse fazer a diferença para uma única pessoa durante esse próximo ano, a gente teria praticamente a população inteira, só 1/3 que eu estou falando, porque isso se alastra, porque quando essas pessoas se transformarem, automaticamente a família delas começa a se transformar, as pessoas, os amigos, é uma transformação que não tem fim, ela se alastra. E aqui, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa transformação, quem quiser conhecer mais, tem vários depoimentos de clientes que passam por um treinamento completo com a gente aqui de autotransformação, para autoconhecimento, eliminar ansiedade, eliminar fobias, depressão, medos, se conhecer melhor, performar melhor no trabalho, melhorar o relacionamento, para transformar todas as áreas da vida. Porque eu acredito muito que tem a ver com a autotransformação. E nesses treinamentos de hipnose transformacional, coaching, a gente fala sobre isso de forma profunda, todo mundo aprende todas essas técnicas de forma profunda e ao mesmo tempo todo mundo pratica muito e passa por um profundo processo de autoconhecimento, de autotransformação. Então vamos juntos transformar o mundo em um lugar melhor. Grande abraço para vocês, valeu! Eu sou o Romani, criador da hipnose transformacional e treinador de coaches e hipnoterapeutas que transformam o mundo.